Convidado. O nosso convidado é Carlos Vamaim, advogado e consultor guineense, constitucionalista, com quem vamos analisar a nova formação do governo de Carlos Correia. Para começar, os seus primeiros comentários sobre este governo que foi muito negociado entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro Carlos Correia. É um governo que foi, digamos, possível e que resultou de longas negociações entre o Presidente, o Primeiro-Ministro e o próprio PAIGC, mas é também um governo que nos deixa antever que os problemas de fundo não foram resolvidos. Portanto, é mais um adiamento de problemas e que provavelmente dentro de pouco tempo poderá gerar outros conflitos. Que problemas são esses? O facto de o Primeiro-Ministro não ter conseguido nomear o Ministro do Interior e o Ministro dos Recursos Naturais leva a antever os problemas futuros. Significa que não foram resolvidos os problemas cabalmente. São dois ministérios-chave, Ministro do Interior e dos Recursos Naturais, que ficam sob a alçada, pelo menos temporariamente, do Primeiro-Ministro. Exato. Significa que o conflito não foi totalmente resolvido. A nível, por exemplo, do Ministro do Interior, tem-se falado muito em ameaças de assassínio do ex-primeiro-ministro, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, do próprio presidente José Manuel Vaz, que se diz que poderia ser assassinado. Isto quer dizer que esse ministro do Interior vai ocupar-se de todas essas questões, que é o primeiro-ministro. Bom, provavelmente sim, porque é o ministro responsável pela área da segurança do Estado. É claro que deve ocupar-se dessas questões todas. Mas, independentemente do ministro com ou sem ministro, essa área funciona. Funciona porque tem uma direção permanente e tem estado a funcionar. Eu penso que não deve haver esse tipo de atitudes e esse tipo de atitudes não abona para a sã convivência em democracia. Portanto, não são com assassinatos ou liquidações de pessoas que se resolvem os problemas fundamentais do país. Mas isso já aconteceu, como o senhor sabe muito bem, no passado. Assassínios de mesmo presidentes da República, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e tantos outros. Exato, aconteceu no passado e esse passado deve servir-nos de lição para não repetirmos os mesmos erros e tentarmos reconstruir o país e reerguê-lo das cinzas. Não, mas o próprio senhor dizia há bocadinho que não se resolveu o cerne da questão dos principais problemas e que poderemos ter proximamente mais conflitos. Portanto, temos um governo, mas até do próximo conflito. Bom, o conflito vamos saber no momento da apresentação do programa do governo para a sua aprovação pelo Parlamento, porque consta que a atual maioria não é bem consistente e a partir da apresentação do programa vamos saber se realmente o PAIGC está coeso e dispõe de uma maioria para resolver os problemas do país durante os 3 próximos anos. Tanto mais que aqui há instantes falávamos de assassínios e o Presidente da Assembleia Nacional é que estaria por trás do plano de assassínio do Presidente da República. Eu penso que, bom, se houver de facto esse plano, caberá às autoridades policiais desvendarem isso. Porque nós vivemos na Guiné-Bissau entre boatos e algumas mentiras, dificilmente conseguimos saber quem é que está a dizer a verdade. Mas essa putativa tentativa de assassínio do Presidente da República não saiu cá para fora para contrabalançar a outra informação da tentativa de assassínio de Domingos Simões Pereira? Bom, não sei, tudo é possível aqui na Guiné, porque estamos num contexto de luta política e numa luta política em democracia, numa luta política para o poder nos países como os nossos, de parcos recursos,
essa luta pode levar a morticínios, o que não acontece num ambiente de abundância. Portanto, tudo é possível, mas eu penso que os atores políticos devem ponderar que o país não precisa desse tipo de guerrilha, mas de uma luta sã em democracia, luta de ideias para a promoção do desenvolvimento socioeconómico da Guiné-Bissau. O senhor fala em guerrilha e todos esses problemas, conflitos e a violência que a Guiné-Bissau tem vivido há 42 anos de independência, vêm precisamente dessa cultura de violência da guerrilha na Guiné-Bissau. Não forçosamente, mas eu penso que eu devo corrigir que durante os 42 anos a Guiné-Bissau não conheceu instabilidades e guerrilhas. Durante os 42 anos nós vivemos 6 primeiros anos com o primeiro presidente da República, que veio das colinas de Boé, e depois do golpe de Estado tivemos uma estabilidade de 17 anos, embora com algumas inventonas e assassinatos. Não houve instabilidade permanente durante os 42 anos na Guiné-Bissau. Não, mas o senhor está a falar do primeiro presidente da República, Luís Cabral, e durante o mandato de Luís Cabral houve também muitos assassínios. Sim, houve assassínios. Claro que nós entendemos que houve uma revolução. Entraram e, depois da independência, com o contacto com o novo poder, tiveram medo. Claro que fizeram assassinatos em massa. Mas isso não quer dizer que na altura houve instabilidade política na Guiné-Bissau. Não houve instabilidade política nenhuma. Não, mas nesses 42 anos de independência, os políticos da Guiné-Bissau e governos falharam completamente. Sim, isso eu posso dizer que falharam nas políticas de desenvolvimento, nas políticas para desenvolvimento do país, falharam. Houve falhas de desenvolvimento que levaram a esse tipo de conflitos, o agudizar dos conflitos armados. Que levaram ao assassínio de vários dirigentes. Claro, assassínio de vários dirigentes é na última década. O outro assassinato era assassinato do Estado. Pronto, o Estado é que assassinava as pessoas. Como é que o senhor vê a ausência deste governo do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, que queria entrar nesse governo? Eu penso que, para mim, não devia ter entrado para o governo, na medida em que, se pelas explicações do Presidente da República havia incompatibilidade entre os dois, essa incompatibilidade iria continuar, iria, digamos, impedir um bom relacionamento com o governo. Portanto, penso que a não entrada dele no governo facilitou as coisas. Essa solução mediana do problema. Os políticos também, e no caso concreto, os diferentes presidentes da República e primeiros ministros, têm tido sempre conflitos a nível de interpretação da Constituição. Há, de facto, uma interdependência na nomeação do governo entre o primeiro-ministro e o presidente da República, o que tem sido a defesa do atual presidente José Manuel Vaz. Os poderes estão separados, mas são interdependentes. Portanto, o governo é nomeado sob a proposta do primeiro-ministro, não sob a imposição do primeiro-ministro. É sob proposta do primeiro-ministro, o que significa deve-se dialogar. As duas partes devem dialogar, entenderem-se em prol dos interesses do país. Tanto mais que as duas instituições, o primeiro-ministro e o presidente da República, são eleitos diretamente pelo povo. No caso do primeiro-ministro, nem é o caso. Ele é cabeça de lista do partido que ganha as eleições. Claro, ele é eleito para a Assembleia como deputado, indiretamente. Portanto, o Presidente da República é que é eleito diretamente. Mas a Constituição dispõe que é sob proposta do Primeiro-Ministro que o Presidente nomeia o Governo. Mas atenção, que o Presidente da República também tem outro poder, que é o de nomear e exonerar os embaixadores, ouvido apenas o Governo. Quer dizer que os dois, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, têm que forçosamente dialogar para resolver todos esses problemas. Porque a criação e extinção dos Ministérios e Secretarias de Estado é competência do Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro. Portanto, a nossa Constituição obriga a uma negociação permanente e a lealdade institucional. Portanto, os nossos dirigentes devem entender isso.
Pois, e a presença de Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, nesse governo, poderia ser visto como, de facto, uma provocação. Claro, não seria uma afronta, claro, é normal. Os dois acusam-se de sede do poder. Exato. Bom, eu penso que é mais uma questão da afirmação. A questão da afirmação dos dois protagonistas é que levou a essa incompreensão que acabou por resvalar nas instituições do país. Falemos agora desse outro ministério que fica sob a alçada do Primeiro-Ministro, que é Recursos Naturais. É outro setor onde há polémica. Quem deve controlar os recursos naturais, nomeadamente bauxite e outros? Quem deve controlar é o governo. O governo é que governa. O Presidente pode controlar a ação do governo, exigir a responsabilidade ao governo, mas quem gera os recursos naturais é o governo. Portanto, cabe ao governo propor gente, personalidades para essa pasta e tentar obter um entendimento com o Presidente da República. Em caso de desentendimento, poderá arrastar-se a situação da não nomeação do titular da pasta dos recursos naturais. Carlos Vamaim, antigo ministro, advogado, constitucionalista guineense, era o nosso convidado. Obrigado, doutor. Obrigado. Convidado.